Olá, eu sou Adriano Sabugaro e esse é o PDV, Por Dentro do Varejo. Toda semana, eu e o Gustavo Carrera batemos um papo com profissionais experientes para dividir com a gente dicas valiosas desse mercado. Entre os muitos desafios do varejista está o de deixar a loja vendedora e aproximar de verdade os consumidores, coisa que nem sempre acontece. Quer um exemplo para entender melhor o que eu estou falando? Imagina uma farmácia com um piso que ficou tão chique que os clientes começaram a tirar o sapato para poder entrar. Parece absurdo, mas aconteceu. Quem contou isso pra gente foi o Daniel Bueno, que você vai ouvir no episódio de hoje. Ele é especialista em design e posicionamento de marca e criou uma empresa, a Santo Traço, só para atender pequenos e médios varejistas. Hoje, no Santo Traço, eu falo muito do verdadeiro varejo brasileiro, do supermercado familiar, das lojas de material de construção que começaram com a terceira geração dos atuais donos, né, os filhos que assumiram o negócio, os restaurantes que começam logo cedo, né, às 6 horas da manhã, já preparando o almoço, ou seja, o verdadeiro varejo brasileiro que exige muito do próprio varejista, do dono, dos seus colaboradores. Percebi que, tem uma lacuna aí no mercado que a gente pode suprir com uma prestação de serviço focada na estratégia desse pequeno varejista através do design e do posicionamento de marca de varejo, porque ele entende, na maioria das vezes, que a marca é só do fornecedor, só dos produtos que ele vende, que ele não tem uma marca. Então, nós iniciamos lá no início do Santo Traço exatamente com esse foco de atender esse pequeno, médio varejista com estratégias de posicionamento de marca e de design no ponto de venda. Eu costumo dizer assim, o meu pai ele é caminhoneiro, eu cresci cheirando óleo diesel quando meu pai chegava em casa, né? A roupa dele cheirando óleo diesel. E ele me falava, rapaz, menino, não cheira o óleo diesel, que senão você vai querer ser caminhoneiro que nem o seu pai. E no final das contas, né, o varejo tem mais ou menos essa mesma problemática. Quando você conhece o varejo, você pisa no chão de loja, você tem a sensação de virar uma noite trabalhando numa loja para ela reinaugurar. Parece que isso te pega de um jeito, né, que você não quer mais largar o varejo. Eu acho que só quem trabalha com varejo sabe exatamente isso que eu estou dizendo. Da mesma maneira que meu pai falava do cheiro de óleo diesel da roupa e do caminhão, né? É um termo meio clichê até, mas foi mordido pelo bichinho do varejo, né? Exato, não tem jeito, é isso, né? Legal. E com essas transformações que estão acontecendo, que a gente está presenciando nos últimos anos, desde o cenário do varejo ao comportamento do consumidor, como ele está se comportando, os projetos de loja, elas têm tido sua vida útil reduzida? Você acha que o prazo de validade de um projeto comercial, ele diminuiu? Né? Como é que a gente entende? Putz, esse projeto é um projeto que vai durar aqui, é um projeto para 3 anos, é um projeto para 5 anos? O que a gente experimenta no Santo Traço, com os clientes que a gente atende, é que a gente precisa, no máximo que a gente pode, deixar a loja atemporal em sua estrutura, né? A sua estrutura, que eu digo, o seu layout, o seu grande layout de loja, o seu grande ambiente, a sua atmosfera institucional, a gente precisa deixar ela mais atemporal. É claro que isso tem um prazo de validade também, mas isso é uma das técnicas que a gente costuma utilizar muito nos projetos, que é de criar uma hierarquia de informação e de interferência no ponto de venda. Então, a atmosfera institucional da marca de varejo, ela precisa trabalhar com prazo de validade maior. Agora, os outros pontos de comunicação com o consumidor, aí sim a gente costuma mudar mais. Aí entram as técnicas de VM,
as técnicas de campanha de preço, a gente tem usado muito isso, né? Porque para o varejista, para muitos dos varejistas, deixar a loja vendedora é colocar cartaz de oferta. E muitos varejistas criam a atmosfera vendedora para a loja com esse ar de oferta, que nem sempre é oferta, né? Você ainda se depara com muitos mitos, né? Que essa história de cartaz, principalmente aqueles pintados à mão, né? Você ainda lida muito com esses mitos, o varejo? Como que é isso, Daniel? Demais, Gustavo, muito. Na verdade, assim, principalmente o supermercadista, né? Ele compra lá uma plotter e compra lá um rolo de papel e enche a loja de cartaz de oferta, escrito em vermelho e amarelo, para criar essa atmosfera vendedora para a loja. Então, o que a gente tem mostrado para esse varejista é que você pode precificar a loja com campanhas de preço diferentes da oferta. Então, a gente tem falado muito de trazer cartazes conforme anúncio, o melhor preço, a novidade, né, criando os pontos de destaque e valorizando aquilo que efetivamente é oferta. E para assim, os grandes varejistas e para a gente que está mais acostumado com o meio, parece mito, assim, mas para a maioria dos varejistas é uma realidade que é difícil às vezes de se mudar, porque vem de uma cultura muito forte, né, das gerações passadas. Ô, Daniel, a gente tem visto toda essa jornada do cliente, as discussões que envolvem isso, né, na loja física. E em algumas vezes eu tenho visto a tecnologia sendo usada de uma maneira meio exagerada, né? Meio que a tecnologia pela tecnologia, e às vezes até brigando com o design, né? Ou com essa identidade, ou com essa atmosfera que você disse, num sentido assim, eu preciso ter um mega painel de LED, eu preciso ter tais elementos, eu preciso ter um touchscreen aqui, eu preciso ter algo lá, né? Como é que você consegue usar a tecnologia no projeto sem que ela seja refém do design e ao mesmo tempo o design não seja refém da tecnologia? Como equilibrar? O que a gente sempre fala é o seguinte: a gente vai trazer para o varejista aquilo que resolve o problema dele naquele momento. Então, se a gente percebe que a loja precisa de um posicionamento tecnológico, um posicionamento de novidade, de grande destaque, que exige, né, painéis de LED ou de holograma ou de tecnologias avançadas, a gente vai buscar. Mas eu posso dizer que, na grande maioria dos nossos projetos, a gente percebe que, se ele trabalhar o básico do design no ponto de venda, ele já vai começar a colher muitos resultados e aí sim ele vai poder caminhar e dar passos mais avançados com a tecnologia. Tem uma frase que eu escutei numa das aulas de MBA na SPM. O professor dizia o seguinte: nós estamos muito mais próximos do Vale do Anhangabaú do que do Vale do Silício. É ótimo. Cara, essa frase eu uso sempre, porque ela é muito verdadeira. O varejista, o varejo brasileiro está muito mais próximo do Vale do Anhangabaú, então a gente tem que fazer o básico bem feito para a gente poder ir aos poucos trazendo essas novidades e essas novidades gerarem resultado. Eu acho que isso casa um pouco com uma frase sua também, que é colocar o cliente no centro do negócio. A gente costuma trazer essas frases para reflexão do mercado do varejo como um todo, né? Não adianta a gente fazer loja para o gosto pessoal do avô do lojista ou para o pai do lojista. Ou a gente colocar painéis de LED para fazer o showroom de venda da minha empresa ou da minha consultoria. A gente tem que entender que, no fim das contas, lá na ponta da linha, né, na ponta da agulha, quem está é o consumidor. A gente tem algumas idas e vindas aí no varejo brasileiro, e eu me lembro de uma loja, uma rede de farmácias associativista que nós fizemos no Rio, e a gente saiu para visitar a loja.
Visitando as lojas, a gente foi para as lojas de shopping, chegamos nas lojas de bairro e eles tinham uma denominação que eram as lojas de comunidade. Então a gente foi lá na loja no começo do Morro do Alemão, no Rio, e a gente foi conhecer a drogaria, a farmácia da rede que estava inserida lá naquele ambiente. E o varejista todo preocupado, né, o associado todo preocupado com o que a gente ia fazer na loja, porque ele tinha colocado o porcelanato na loja dele e ele teve que simplesmente tirar o porcelanato e colocar um piso cerâmico tradicional, porque as pessoas estavam tirando o chinelo para entrar na loja dele. Tem que ter muita coerência, né? Assim, a proposta tem que ser coerente com aquilo que. O discurso tem que ser coerente com aquilo que você está fazendo. Para dar um exemplo, há pouco tempo eu conversei com uma arquiteta de varejo que estava mostrando um belo trabalho de um shopping, né? E assim, o centro dessa apresentação dela era empoderamento feminino, a reafirmação de valores, de sustentabilidade e tal, só que todas essas mensagens estavam escritas em inglês nas paredes da loja. E aí eu questionei ela, falei, olha, a gente ainda precisa escrever esse tudo em inglês para vamos dizer, transmitir sofisticação. E aí ela ficou assim, ela olhou para mim e falou, sabe, você não é a primeira pessoa que fala, a gente está realmente num processo de tradução disso. Porque de que adianta eu colocar uma frase de reafirmação, de valorização da mulher ou da sustentabilidade, se só uma parcela dos clientes que vão visitar essa loja vão entender essa mensagem? Isso é uma das coisas que a gente costuma fazer também, né? De traduzir alguns termos de marketing, alguns termos de negócio, que muito se usa em inglês, para realmente chegar mais no verdadeiro varejo brasileiro. Para descontrair um pouco, Daniel, eu vi que um dos projetos seus é a cantina do Palestra Itália. Você é palmeirense, cara? Eu sabia que havia uma pergunta sobre esse projeto, né? Tava na cara, assim, que vocês iam pegar nesse ponto. E, pô, eu não sou palmeirense. Até porque a gente não é palmeirense, né? Não, eu e o Adriano não somos. Pô, Gustavo não é palmeirense, meu. Pô, nós dois somos palmeirenses. Olha aí. Cara, foi impressionante, assim. Na verdade, esse é um dos projetos que a gente iniciou a partir de um projeto existente. E não foi a Cantina Palestra não foi o primeiro projeto que a gente recebeu para a gente poder aproximar de uma linguagem próxima, primeiro, daquilo que o negócio tem como proposta de valor e do público, né, que vai consumir nesse espaço. Então eu e o Douglas, nós não somos palmeirenses. Douglas, meu sócio no Santo Traço, também não é palmeirense. Nós somos são paulinos, assim, sofredores já a longa data. Mas na semana que a gente fez esse projeto, né, nas semanas que a gente trabalhou esse projeto, a gente teve uma imersão tão grande no Palmeiras. Pô, nós sentamos na mesa com o Ademir da Guia para pegar briefing, sabe? Então foi demais. Não tinha como a gente não se apaixonar pela história do clube, pela história daquele imóvel que era a casa do eletricista da família Matarazzo. Então, assim, tinha muito valor, né, envolvido nisso, né? Muito valor envolvido. E foi demais, assim, poder aproximar e deixar mais humano aquele projeto que a gente recebeu que estava. Esse é um típico exemplo da tecnologia. A gente recebeu um projeto extremamente tecnológico para aquele lugar. E o que a gente conversou nesse projeto é realmente a paixão pelo futebol, né? A paixão pelo time, essa coisa quente que o futebol tem, humana, né? Então nós trouxemos para o projeto muito disso, né? De reaproximar, primeiro, da proposta de valor que a Cantina Palestra estava trazendo naquele momento e também da paixão dos palmeirenses pelo clube, né? A italianada toda. Então foi uma alegria no fim das contas, né? Nós não somos palmeirenses, mas foi uma alegria. Isso.
Agora, eu admiro mais ainda seu trabalho, porque o fato de você não ser palmeirense valoriza ainda mais, porque o resultado foi fantástico, né? E sendo uma tradução, né? Você de alguma maneira você acabou incorporando, mas é algo. Já passou, Gustavo. Exato, Já né? foi. Conseguiu traduzir bem ali, né? Não, Tá mas tenho entregue. certeza que a final do Paulista agora você comemorou que o Palmeiras ganhou do Corinthians, isso eu não tenho dúvida. Pô, se tratando de um jogo como esse, né? A gente fica bem balançado mesmo para quem a gente torce. Demais. Ô, Daniel, putz, super obrigado aqui pela tua participação e eu queria aqui meio que encerrar com uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados, que é trazer um pouco da sua visão pessoal, um pouco da sua experiência, que é o seguinte: o que o varejo ensinou ao Daniel Bueno? Adriano, com varejo não dá para ter preguiça. É isso aí. A gente tem que trabalhar com vontade e garra. É demais, assim. Não dá para a gente titubear, sabe? No fim das contas, assim, o varejo exige que a gente se supere a cada dia. O varejista sabe disso, ele sente isso na pele, abrindo loja cedo, fechando loja tarde, trabalhando de feriado, enquanto todo mundo está descansando, ele está lá trabalhando. Então, eu valorizo muito isso, a dedicação que o varejista tem, e a gente, de certa maneira, aprende isso, né? Trabalhar com vontade e garra é uma das coisas que o varejo me ensinou. E uma outra coisa, né, que eu acho que é um grande aprendizado é de valorizar a história pessoal de cada varejista que está por trás do seu negócio. Então, a gente atende muito cliente já de terceira geração do negócio, né? Os avós passando para os pais, para os filhos, né? Na semana passada mesmo fiz uma reunião com avô, pai e filho falando do negócio. 40 anos de restaurante. Então, isso faz a gente valorizar demais o trabalho das pessoas e a história, o suor derramado em cada loja. Parabéns pelo teu trabalho aí dentro do Santo Traço, o teu e do Douglas, né? Obrigado por ter participado e aceito o nosso convite para compartilhar um pouco aí da sua experiência com a gente. Poxa, eu que agradeço. A iniciativa de vocês com esse podcast é necessária para o tempo que a gente está vivendo. É muito bom o trabalho que vem sendo feito. Estou acompanhando também de perto cada episódio. Então, aí, quem está escutando a gente, recomendo que coloque aí nos favoritos, numa playlist favorita, porque realmente vale a pena esse trabalho que vocês estão desenvolvendo com o podcast. Muito, muito obrigado pelo convite. Valeu, obrigado. Valeu. Pô, muito legal a nossa conversa. E ficaram 2 pontos que me chamaram bastante atenção. Primeiro, que o cliente tem que estar no centro do seu negócio. Parece meio óbvio quando a gente fala isso, mas nem sempre é o que acaba acontecendo. E o outro ponto é que o dono da loja, aquele cara que corre para cuidar de tudo, resolver tudo, tem de lembrar que o negócio dele é uma marca valiosa e que precisa ser lapidada todos os dias. Obrigado, galera. Até o próximo PDV por Dentro do Varejo.